Eita, tá ruim aqui. Ah, pronto, agora foi. Então, né? Boa noite a todos. Vamos continuar. Hoje a gente vai fazer a finalização do sistema respiratório, né? Aí, como é um sistema que a gente teve duas aulas no sistema só, na próxima a gente faz outra avaliação, certo? Para não acumular. Eu acho que se acumular, aí acho que complica mais para vocês, né? O que é que vocês acham? Sim. Porque geralmente eu faço 3 aulas e uma avaliação, não é isso? Só que o sistema respiratório, a gente usou 2 aulas para ele. Aí eu estou querendo fazer uma avaliação na próxima aula, para não juntar com o próximo sistema, que também é grande. Entendeu? O que é que É vocês acham? melhor. Né? É, Porque vocês vão fazendo as atividades, vocês já fizeram 2, né? Aí fazer mais uma, e aí a gente vai fazendo, porque se acumular muito assunto, para vocês estudarem é pior, né? Então a gente acho melhor fazer dessa forma. Então, na próxima aula, que é hoje é 27, né? Dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto, a gente vai fazer uma avaliação só sobre o sistema respiratório. Só sobre o sistema respiratório. São 2 slides, vou colocar lá. Vocês estudem. E na próxima aula, a gente faz esta avaliação. Certo? Então, vamos continuar aqui o sistema respiratório. Aí. Na última aula, nós falamos sobre a anatomia do sistema respiratório. Então, o que é anatomia, né? São os órgãos. A gente viu a via respiratória, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Órgãos acessórios desse sistema: pulmão e diafragma, certo? Ou seja, os que eu falei antes, o ar passa por eles. Pulmão e diafragma são acessórios do sistema respiratório, certo? Lembrando que, né, na laringe, a gente discutiu que tinha as pregas vocais e também a epiglote, para evitar que algum alimento ou líquido entrasse no sistema respiratório, certo? Só estou lembrando aqui da última aula, para quem não assistiu. Então, mas eu estou percebendo que as pessoas que estão assistindo agora são as mesmas, né? Já está funilando aí quem está assistindo mesmo são as mesmas pessoas, né? Então isso é bom. Então, agora a gente vai ver o funcionamento. E o que é o funcionamento? A respiração em si e os distúrbios desse funcionamento, ou seja, as doenças, né? Vamos a isso. Aqui, ó. Isso aqui é o resumo da última aula. O sistema respiratório tem os seguintes órgãos, né? A gente estudou a anatomia na outra aula. Cavidades nasais, que são os primeiros filtros de ar. A faringe, que é a ligação entre a parte respiratória e a parte digestória, que é a garganta, né? A laringe, que é o órgão principal da fala, pois tem as pregas vocais. A traqueia, né? Que é o tubo onde o ar é aquecido, umidificado, filtrado. Tem pelos na traqueia também, a gente falou a respeito. Os brônquios, que é a divisão da traqueia, né? Em 2 segmentos, um para a direita e um para a esquerda, as ramificações. Esses brônquios se dividem em bronquíolos, e os bronquíolos têm em cada ponta os alvéolos, que são responsáveis por fazer a hematose, né? Que é a troca do ar rico em gás carbônico
perdão, do oxigênio que entra no pulmão para o sangue, que está rico em gás carbônico, e do gás carbônico do sangue, que vem para o pulmão, né? Para fazer essa troca, que se chama hematose. É a transformação do sangue arterial, do sangue venoso em sangue arterial. E aí os acessórios são os pulmões e o diafragma, certo? Foi esse o assunto da última aula, a anatomia do sistema respiratório. Agora a gente vai para a fisiologia do sistema respiratório. Fisiologia é o funcionamento, né? Essa disciplina é justamente anatomia e fisiologia. Respiração. A respiração pulmonar corresponde ao processo de trocas gasosas que ocorrem no pulmão, certo? Falamos sobre isso na outra aula também. Ou seja, quando você fala que é sistema respiratório, na verdade esse sistema só faz trocar o ar. Pegar o oxigênio, colocar no sangue, pegar o gás carbônico e jogar para fora. Essa é a função dele. E os processos que acontecem nele é o quê? Inspiração e expiração. Inspiração, ar para dentro. Expiração, ar para fora. Certo? Ok. A respiração mesmo, que nos dá energia, né, porque a gente falou sobre isso, né? O ar nos dá energia. Sem respirar, a gente morre. Porque o ar é responsável pela produção de energia. Responsável não. O ar é matéria da respiração para a produção de energia. Mas como é isso? Está aqui, ó. A gente come, certo? E pega as glicoses da alimentação. A gente respira e pega os oxigênios da respiração. E aí a gente faz uma reação química, que é a respiração celular. Ocorre nas mitocôndrias de cada célula do seu corpo. Todas as células do seu corpo têm mitocôndrias. Por quê? Porque todas as células precisam de energia. Então, aí o que é que ocorre? Essa glicose é dividida e dela vai produzir 6 moléculas de gás carbônico, junto com esse oxigênio aqui, e ainda sobra 6 moléculas de água e energia para o corpo. Certo? Então, essa é a reação química da respiração celular que ocorre dentro de cada célula. Mas para que esse oxigênio chegue na célula, a gente precisa dessa respiração aqui, que tecnicamente, já que vocês são técnicos da enfermagem, se chama respiração pulmonar. É uma troca de gases que ocorre no pulmão, certo? Resumidamente. E essa é a respiração celular. É a transformação da glicose e oxigênio em gás carbônico, água e energia para o corpo. Certo? Aqui tem um gráfico mostrando os gases. Observe. Ar inspirado. 20% do ar que entra em seu pulmão é oxigênio. 0,04 gás carbônico e 0,5 é vapor d'água. Certo? Quando você puxa o ar para dentro. Ninguém perguntou, mas eu vou dizer. E o resto do ar, professor, que aqui só tem 20%, é o nitrogênio. O nitrogênio entra e sai do nosso corpo e não serve para nada. 79%, né, de ar é nitrogênio. Entra e sai do pulmão e a gente não consegue utilizar. Que, né, coisa assim improdutiva, né? Aqui, ó. Tá vendo? A gente não consegue. Mas a gente precisa de nitrogênio. Então a gente come através de leguminosas como feijão e consegue esse nitrogênio, porque é importante para o nosso corpo. Certo? Então, observe. O oxigênio que entra também sai. Poxa, mas a gente não usa? Usa, mas não consegue usar todo. A gente coloca o ar para dentro do pulmão, o oxigênio, e só usa cerca de 5%. Observe o gás carbônico. Entrou tão pouco e saiu 3,6%. Vapor d'água entrou tão pouco e sai 6,2%. Né? Então, por quê? Porque nesse processo respiratório, nós produzimos gás carbônico e água. Por isso que aumenta aqui, tá vendo?
e o oxigênio diminui porque a gente utiliza ele. É simples assim. Aqui, ó. Oxigênio no ar inspirado 21%, aqui mais arredondados os valores, né? Dióxido de carbono 0,04%, nitrogênio, que é o azoto, 78%, vapor d'água varia, né? Temperatura varia. Agora, quando o ar sai, já usou 5% do nitrogênio, do oxigênio, o gás carbônico aumenta, o nitrogênio não sofre diferença nenhuma, o vapor d'água vai ser maior do que o que entrou, e a temperatura é a temperatura do corpo, 36, 36,5, certo? Então, o ar que entra e o ar que sai na respiração, certo? Fisiologicamente, né, a gente absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. O nitrogênio não serve para nada. Na respiração, porque para o corpo serve. A gente precisa comer coisas que têm nitrogênio, como o feijão, por exemplo. Então vamos passo a passo. Eu coloquei aqui 3 imagens dessa. Eu vou falar isso aqui 3 vezes repetidas, só que cada um de um aspecto diferente, para que vocês aprendam exatamente o que ocorre na inspiração e na expiração. Vamos começar pela inspiração. Então, inspirar é inalar, ou seja, colocar o ar para dentro. Só que antes que esse ar entre, o diafragma contrai e abaixa. O diafragma não é um músculo, então ele vai abaixar, certo? Move-se para baixo. Por que ele move-se para baixo? Porque o pulmão vai encher, então tem que abrir espaço. Aí, como ele abre para baixo, qual é o segundo acontecimento? As costelas se contraem. Perdão, a costela não contrai, a costela é osso. Os músculos intercostais, os músculos das costas, vão puxar as costelas sobem para a caixa torácica aumentar o volume. Aumentando o volume, ó, diafragma baixou, caixa torácica subiu. Poxa, tá faltando alguma coisa aqui dentro. Então, o que é que acontece? A pressão diminui aqui dentro, porque como a caixa a caixa torácica já está grande e já tem espaço para o ar entrar, então a pressão diminui e aí o ar entra. Essas 3 coisas acontecem ao mesmo tempo, certo, gente? Diafragma abaixa, intercostais levantam as costelas, pulmão enche de ar, o ar entra. Isso é a inspiração, certo? Por isso, gente, que quando a gente fica gripado, resfriado, né? As costas logo doem quando a gente está respirando pesado, com o pulmão congestionado. Por quê? Porque os músculos intercostais vão ter que trabalhar mais forte para que você absorva mais ar, porque você vai estar congestionado, as vias respiratórias congestionadas e tal, vai ter dificuldade do ar entrar. Então, os músculos intercostais vão trabalhar mais, certo? Agora, vamos para a expiração. Expirar é exalar, ou seja, colocar o ar para fora. Como o pulmão já está cheio de ar, agora o que é que vai acontecer? O diafragma vai subir. Depois, os músculos intercostais, são os músculos das costas, relaxam e as costelas abaixam, certo? Então, diafragma subiu, costela baixou, apertou o pulmão. Então, a pressão do pulmão aumenta e o ar sai, certo? É isso que acontece. Essa sequência aí, nessa ordem aí que eu coloquei, ó. 1, 2, 3, 4. Lógico que é uma ordem que acontece quase que instantaneamente os 4, né? Mas o último que vai acontecer é a entrada do ar e a saída do ar, certo? Aqui, ó. Aqui eu coloquei, certo? De uma visão lateral. Aqui, ó, o diafragma desceu, o diafragma subiu. Caixa torácica cresceu, né? Você estufa o peito. Caixa torácica diminuiu, né? Ar entra, ar sai.
Aqui é a mesma ordem que a gente viu lá, certo? A mesma ordem. Só que aqui está uma visão lateral para vocês verem o que acontece, né? Com as costelas, com o pulmão, com o diafragma. Por isso, gente, quando alguma pessoa recebe um soco aqui, ó, a gente chama de boca do estômago, né? Você sente falta de ar. Por quê? Porque atinge o diafragma. E o diafragma é um músculo. Se você está com dor no diafragma, como é que você vai respirar? Aí complica, né? Então, é isso que acontece, certo? Professor, Oi, sinaliza aí as intercostais onde fica. não ouvi. Sinaliza onde fica as intercostais. Ah, certo, ó. As suas costas, certo? Elas vão ter músculos transversais que estão ligados às costelas, certo? Intercostais. Não é o músculo, por exemplo, vou tentar explicar aqui. Não é um músculo que fica por cima, ela fica por baixo desses músculos das suas costas, que tem um músculo dorsal, né, que vem o músculo que vai pegar o seu ombro e tal, fica ali embaixo, mas ela está ligado a esses ossos, às costelas. Então ela vai puxar, né? As costelas, elas são encaixadas. Elas, na verdade, elas são soltas. Elas são encaixadas no externo aqui na frente, né? A gente estudou isso no sistema esquelético. Elas são encaixadas no externo, né? E é uma pena que a gente não possa mexer em esqueletos, essas coisas, para vocês verem isso aqui. Então, elas funcionam como uma sanfona. Aí sobe e desce. E quem é que faz esse movimento? O músculo intercostal, certo? De forma automática, certo? De forma automática. Ele puxa, encolhe, para que as costelas subam e desçam. Observe que a diferença aqui só é isso aqui, ó. As costelas deitam, as costelas ficam mais na horizontal. As costelas ficam inclinadas, as costelas ficam mais na horizontal. Porque o músculo que está puxando. Então, quando o músculo puxa, né? As costelas para cima, é como se fosse assim, ele puxa de baixo para cima. As costelas sobem. Aí quando eles relaxam, as costelas descem, certo? Mais ou menos isso. Boa pergunta. Aqui, né, nós temos essa relação aqui, ó. O ar com mais oxigênio é o que vai entrar e vai se espalhar pelo pulmão, o diafragma vai descer aqui, e vai dar tempo suficiente para que o oxigênio consiga entrar no sangue e o gás carbônico do sangue consiga entrar no pulmão, e aí a gente joga para fora o ar carregado de gás carbônico. Então, na inspiração, você tem mais oxigênio. Na expiração, você tem mais gás carbônico, certo? Então, isso e o gás carbônico, como é um gás mais denso, por isso, se você encher uma bexiga, a bexiga não vai flutuar, vai cair. Né? O gás hélio, que é um gás menos denso, né? Quando enche a bexiga fica flutuando. Né? Mas o gás carbônico é um gás mais pesado, vamos dizer assim. Né? Um gás mais denso. E aí, quando você sopra, é o gás carbônico. Né? Não a maior parte, lembre-se disso. Né? Eu gosto muito de relacionar isso para você dizer assim, ó, quando a gente coloca o ar para dentro é mais oxigênio, quando a gente coloca para fora é mais gás carbônico. Não é isso. Quando a gente coloca, porque aqui, ó, tá vendo? Ar mais oxigênio. O ar que ele está falando aqui é o quê? Nitrogênio. Tanto na inspiração quanto na expiração, qual é o ar mais abundante no pulmão? Nitrogênio. Certo? O segundo é o oxigênio e o terceiro é o gás carbônico. Mas mesmo na expiração, o gás carbônico não consegue passar a quantidade de oxigênio e nem de nitrogênio. Mas ele fica mais concentrado. Essa é a questão. Né? É isso que eu quero que vocês entendam. Aí, aqui é o processo que eu falei da hematose, né? Nós vimos na outra aula, eu estou repetindo agora, né? Vocês observem que eu estou tentando mudar, né? Porque eu fico observando o rendimento de vocês nas provas. Então, quando a maioria passa, eu acredito que estão entendendo. Quando metade perde, né? Nenhum momento a maioria perdeu, viu, gente? Mas quando metade perde, né?
respira abaixo de 7, aí é porque eu tenho que explicar mais. Por isso que eu estou, né, explicando mais, repetindo algumas informações, né, para que vocês vão tirando as dúvidas quando elas assim surgirem, certo? Aqui, os alvéolos, né? Então, os alvéolos, eles são conectados aos capilares sanguíneos, veias e artérias, né? As veias vão trazer o, o sangue venoso, aqui o sangue arterial, é a artéria, e aí vai acontecer a troca, né? O gás carbônico vem pelo sangue venoso e acaba entrando aqui no pulmão, e o oxigênio que está no pulmão vai para o sangue, certo? Aqui é porque esse desenho tá um esquema, né? Mas essas bolinhas vermelhas seriam as hemácias. Fala, David. Como saber discernir artérias e veias? Bom, boa pergunta, né? As artérias, elas têm as paredes mais grossas. Por quê? Né? Quando a gente estudou lá o sistema circulatório, eu expliquei isso. Artérias são vasos sanguíneos pelos quais o sangue sai do coração. As veias são os vasos sanguíneos que levam o sangue para o coração. Então, pense assim: o coração está bombeando o sangue e o sangue está saindo com muita força pela artéria. Então, a artéria precisa ser mais grossa. Então, a artéria chega a ter 3 camadas de tecidos para ser mais resistente, certo? E a veia não. A veia só tem apenas 2 camadas de tecidos. E como é ela que leva o sangue para o coração, imagine ela levar o sangue do pé até o coração. Para que isso não ocorra, outra característica que as veias apresentam são válvulas. Durante todo o percurso da veia, ela vai ser dividida por válvulas, para que não haja refluxo sanguíneo, né? O sangue precisa subir, e a gravidade não ajuda muito, né? Convenhamos. Então, imagine para pessoas que ficam em pé muito tempo, não é isso? O sangue não ia conseguir subir. Imagine eu, de 1,90 m, né, para o sangue chegar no coração. Então, esse tipo de coisa é evitado com as válvulas. Então, o que é que diferencia uma veia de uma artéria? Anatomicamente, a artéria é mais grossa, tem mais tecidos, é mais espessa a sua parede do que as veias, certo? Essa é a diferença anatômica. Fisiologicamente, as artérias levam o sangue do coração e as veias levam o sangue para o coração. Então, tem essas duas diferenças aí que você pode dizer. Agora, você não pode dizer, na artéria só passa sangue com oxigênio, na veia só passa sangue com gás carbônico. Não, em algum momento pode haver uma troca aí, certo? Lá na circulação, né, que a gente estudou. Então, tá aí. O ar inspirado é composto por oxigênio, né? E passa para o capilar sanguíneo, né? Essas bolinhas vermelhas representam as hemácias. E aí, o capilar sanguíneo traz o gás carbônico e joga para o alvéolo. E assim é feita a hematose. Hematose é a transformação de sangue venoso em sangue arterial. Isso acontece por quê? Porque o sangue sai do coração para o pulmão. Nesse momento, o sangue é venoso e sai por uma artéria. Aí lá acontece a hematose e aí ela vem por uma veia, o sangue arterial, para vir para o coração para ser distribuído, né? É só nesse momento que eles trocam arterial e venoso. Bom, nós temos no sistema respiratório alguns mecanismos inatos de defesa, certo? O espirro é um deles. Quando partículas sólidas invadem as cavidades nasais e irritam a mucosa, ocorre o reflexo do espirro, ou seja, é uma defesa natural, certo? Então, irritou a sua mucosa nasal, você espirra, certo? Esses espirros, como você pode ver aí, né, podem sair cerca de 40 mil gotículas. E se você estiver contaminado, essas gotículas, né,
elas podem levar essa contaminação à distância, como a gente está vendo aí na Covid, né? Só que na Covid é com a tosse, não é com espirro, né? A tosse também é um mecanismo de defesa, né? Só que a tosse é um mecanismo de defesa relacionado ao a, a traqueia, vamos dizer assim, certo? Quando há uma falha na epiglote, algum alimento, alguma substância, alguma poeira chega lá na sua traqueia, a traqueia quer eliminar isso, então o reflexo é tossir, certo? Então, como você fica de Covid, você fica com o pulmão congestionado, né? Você já deve ter acompanhado aí algum conhecido, algum parente, sei lá, que teve aí o pulmão comprometido com essa doença. E o pulmão comprometido vai acarretar todo o sistema respiratório comprometido. Então, tossir é uma coisa natural da COVID, né? Embora essa nova variante aí, né? Ela, a, o sintoma tosse é bem menor, né? O que é um risco, né? Que a gente fica sem saber, na verdade, né? Então, a tosse e o espirro são mecanismos de defesa inato do corpo. O espirro é a mucosa nasal e a tosse é a traqueia, certo? Quando algumas partículas entram em qualquer um desses dois, acontece essa defesa. No caso da traqueia, se você engasga, né? Ou seja, houve uma falha na epiglote e alguma coisa caiu na sua traqueia. Aí você tem que fazer um mecanismo para tentar desobstruir as vias respiratórias. Porque se tiver alguma coisa tapando as suas vias respiratórias, aí você não vai conseguir respirar, certo? E você vai acabar perdendo ar e morrendo. Então, as manobras, né, que você pode fazer são essa e essa, né? Deixa eu colocar aqui mais explicado. Aqui nós temos a manobra de Heimlich. O que é a manobra de Heimlich? Um adulto que se engasga, você abraça ele pelas costas e aperta a sua barriga, né? Na altura do diafragma ali, um pouco mais abaixo, de baixo para cima, certo? De baixo para cima, fazendo pressão sobre o pulmão para fazer pressão sobre a traqueia, certo? Essa manobra para adultos, né? Caso você esteja sozinho em casa e se engasgou, não vai ter ninguém para fazer, lhe pegar por trás e fazer isso aqui, né? Então você pode pegar uma cadeira da altura da sua barriga, né? E fazer esse movimento. Você pode apertar para tentar, né? Geralmente as pessoas batem nas costas, né? Mas o correto é esse aqui, apertar a barriga, que a pressão é de baixo para cima, né? E aí você encaixa a barriga aqui e faz esse movimento para frente para tentar desobstruir. No bebê, você tem que colocar o bebê de, na, de ponta cabeça, né? Ou ponta cabeça, ok. Inclinado um pouco para baixo, né? E fazer o movimento de batida nas costas. Mas como é um bebê, você tem que ter cuidado para não quebrar as costelinhas do bebê, viu, gente? Mas esse é o movimento correto, né? Esse é o movimento correto. Observe aqui que na posição de frente, está apertando igual essa mulher está apertando aqui, ó. Aí está apertando aqui. Só que, claro, com mais calma, né? Aqui, uma criancinha maiorzinha, a gente já faz a manobra de Heimlich igual faz no adulto, né? Com menos força, logicamente, né? É bom a gente saber disso, porque engasgo é uma coisa que acontece, né? Acontece. E aí, quando a pessoa entende disso, é uma coisa também que dá para fazer tranquilamente aí a manobra, né? Porque não é uma manobra difícil. É só ter cuidado para não machucar se for uma criança, né? Então a gente tem que estar atento a essas situações aí. Bom, aqui alguns distúrbios bem conhecidos do sistema respiratório, né? Rinite,
sinusite, faringite, asma, bronquite e laringite. Eu já tive essas 3 de cima aqui. Vocês já tiveram alguma? Eu já tive rinite, sinusite, faringite. Alguém já... Isso é comum, né? Acho que a maioria das pessoas... De uma estatística que eu li, tem uns 2 anos atrás, de que de 10 crianças que nascem, 3 têm problemas respiratórios. 3. Já tive faringite. Minha filha mesmo nasceu, ela tem rinite alérgica. Aos 2 anos de idade, ela tossiu sem parar, de março a setembro. Imagine aí o desespero. De março a setembro, sem parar de tossir. Não sei por que motivo, quando ela dormia, parava. Mas de dia, era o tempo todo. Do mês de março ao mês de setembro, sem parar de tossir. Aí a gente administrava 8 remédios nela. 8. Corticoides, aqueles inaladores de asma, vários. Aquelas bombinhas, vários. Aí bastava ter uma poeirinha. A gente teve que nos desfazer dos tapetes de casa, das cortinas, trocamos colchões para ver se a menina sarava. De março a setembro. Parece piada, né? Que é mentira. Mas eu tô falando porque foi minha filha. Isso aí eu não li em lugar nenhum. Eu vi. Ariel, meu filho, foi colega da tua filha, ele Sim, também tem, ele tem a poeira. É o ano inteiro. exato, O ano exato. inteiro sem parar, o nariz fica vermelho, Sem parar, exatamente. lacrimeja. Exatamente. Hoje, acho que né, a médica tinha falado isso, que quando a criança é menor, a sensibilidade da mucosa nasal é maior. E à medida que ela vai crescendo, essas defesas vão diminuindo, né? Então, hoje, assim, uma hora ou outra, com a mudança de tempo, com a poeira, né? Coriza, essas coisas, espirra e tal. Mas, nessa época, ela tossia tanto que a médica, a pneumologista, falou assim: ó, não fica falando para ela que ela tosse, não, que é uma criança de 2 anos. Conversa por código. Aí eu chegava em casa e falava assim com minha esposa. E aí, bolacha tropeçou hoje, quer dizer, que ela tossiu. Eu ficava inventando códigos para ela não entender, porque era assim, por minuto ela tossia umas 3, 4 vezes. Por minuto ela tossia umas 3, 4 vezes. E aí eu ia testando, eu como biólogo, né? Eu ia testando, eu pegava ela, ia brincar na rua. Quando ela estava na rua, num lugar aberto, ela tossia bem pouco. Agora, ela entrar no lugar fechado, porque assim, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, eu sou muito de observar isso, de ficar assim, deitado, né? Aí tá varrendo a casa, ou tá. Aí você abre a janela, entra aquela luz do sol, e você fica olhando alguém limpando a casa ou varrendo. O tanto de poeira que fica voando. Vocês já prestaram atenção nisso? A gente não vê. Se a gente não olhar para a luz assim, a luz do sol mostra muito isso. Aí eu fico deitado ali só olhando a quantidade de poeira, né? Principalmente depois dessa situação. E aí eu fui perceber que os ambientes fechados, a poeira fica ali. Ela não sai, ela está circulando ali. É por isso que a Covid, em ambiente fechado, ela tem uma maior potencialidade. Porque ela fica circulando ali, a poeira não cai, gente. Né? Lógico, os grãos mais pesados vão cair. Mas o ar fica circulando. E o ar circulando leva os mais leves. E as coisas mais leves ficam ali circulando. Então eu percebia isso, e aí a gente começou a tirar a cortina, abrir janela e tal, e até que ela melhorou. Né? Que ela, no caso, ela tem rinite. Né? Não cura, apenas controla, né? É uma coisa que não cura, apenas dá uma controlada.
que é uma doença da inflamação da mucosa do nariz, né? Então, à medida que ela foi crescendo, isso foi diminuindo, certo? E claro, cada pessoa tem um nível diferente. Tem pessoa que a rinite ataca até com perfume, né? Forte, ataca. Mas minha filha não chega a tanto. Aí tem uma obstrução nasal, tem coriza. Minha filha usava tanto remédio, aquele inalador que é um líquido com sal. Meu filho pequeno usa já. Cloreto de sódio a 9%, a 0,9%. Você espirra no nariz para não corizar. Eu, assim, tive ataques de sinusite muito grandes. Sinusite é o quê? É uma inflamação da mucosa dos seios da face. Ou seja, entenda, sua cabeça tem os ossos, né? E esses ossos têm uns seios dentro dele. Caminhos, vamos dizer assim, são ocos. Tem alguns canais. E aí, quando muda o tempo, esses canais enchem de líquidos. E aí você fica com dor de cabeça aqui na fronte. Isso é sinusite. Isso eu, eu já sei que eu tenho, então eu sempre me policio com relação a vestir uma roupa mais quente, se eu sair na chuva, me olhar, me secar, eu tenho que me policiar, porque se esses canais, esses seios produzirem, né, essa inflamação, aí você fica com dor de cabeça constante. Eu cheguei a pensar, antes de diagnosticar, eu cheguei a ficar tentando descobrir o que era. Falei, será que eu tenho algum, sei lá, tumor no cérebro, essa dor de cabeça que não passa, dor de cabeça que não passa? Porque eu ficava com a dor de cabeça o dia todo. Que Deus deu, era dor de cabeça. Aí eu compro um Tilenol específico, que é chamado Tilenol Sinus. Aí quando ela ataca, eu já uso aquele ali, para evitar dor de cabeça. E aí eu vou fazendo eu fazia também, não é? Esqueci, efusão, né? Como é? Que ferve o chá e você bota a toalha assim, recebe um vapor quente. Fazia isso, esqueci o nome que fala, para tirar essa congestão nasal, que na verdade é uma congestão do seio da face, né? A faringite, tive também. Faringite é terrível. Porque você acha assim, inflamação de garganta. Não, não é. É pior do que isso. É pior do que isso. Eu fiquei com febre altíssima, né? Quando eu tive essa infecção na faringe. Que a faringe é a ligação, né? Entre a fase respiratória e o aparelho digestório. E aí eu tive essa inflamação, certo? E você não consegue engolir. É muito ruim. É muito ruim. A dificuldade de engolir é muito grande. Aí eu tratei, né, com remédios e tal. E, enfim. A asma, né? Quem tem rinite é princípio de asma, né? No caso do nível que a minha filha teve, ela usava remédios de asma, certo? Porque a rinite pode congestionar e os pulmões, né? E aí, se você não cuidar, claro, né? Porque começa no nariz, mas ela pode congestionar mais coisas. E aí os bronquíolos, aí você tem que usar bombinha, tudo mais, né? Porque dificulta a passagem do ar. Aí você sente falta de ar, né? Por isso que as pessoas que têm asma, geralmente os médicos indicam a prática do esporte, porque isso vai fazer dilatar, né, as vias respiratórias, e isso favorece, né, o tratamento da asma. A laringite, né, que aí já é as cordas vocais e tal, fica na garganta, porque pode ser atingida por vírus, e isso vai causar, né, essa inflamação, certo? Que vai causar uma rouquidão na voz, pode haver tosse, dor de garganta, mas a rouquidão não é uma laringite, viu, gente? A rouquidão é apenas um sintoma da laringite. Tem outras coisas também. E a bronquite são os brônquios, né? Inflamação aqui dos brônquios, que também vamos dizer assim, como é uma inflamação que ocorre nessa região, né? Os cílios, que são os pelos que ficam ali dentro, que revestem o interior dos brônquios,
eles não conseguem eliminar a mucosa adequadamente, e isso vai se acumulando e causa essa obstrução, né? Essa inflamação, vamos dizer assim. Sintoma é a tosse. Aqui, doenças infecciosas. Estamos falando em relação a doenças que, vamos dizer assim, que o sistema respiratório é atacado por vírus, bactérias, esse tipo de micro-organismo, né? A gripe, o resfriado, tuberculose, pneumonia, efizema pulmonar, certo? Aqui, ó. O resfriado é o congestionamento mais simples do sistema respiratório, certo, gente? É causado por vírus comuns, como o rinovírus, né? O coronavírus. Puxa, professor, então, coronavírus é uma gripe? Não, gente. O coronavírus é um vírus que já existe há muito tempo. É uma família de vírus que tem o formato de coroa. O coronavírus que atacou a gente no ano de 2019 foi o SARS-2. Foi um tipo de coronavírus específico. Mas coronavírus ataca até outros tipos de animais. Se você olhar, para se você tem cachorro, quando for vacinar, olha as vacinas para você ver do cachorro. Está escrito nos rótulos. Vê se não tem coronavírus lá. É comum, certo? A vertente que foi encontrada em Wuhan, na China, é nova. Estava nos morcegos, né? Vocês sabem a história, né? Eles levaram o morcego... História que não é confirmada. Levaram o morcego para o laboratório, alguém do laboratório se contaminou, foi para esse restaurante próximo ao laboratório jantar e começou tudo lá, nesse restaurante bendito aí. Né? Não foi porque ele comeu o morcego, não. Essa história aí, né, foi errada. Então, perda de olfato, isso é normal, né? Diminuição do olfato, tosse, dor na garganta, rouquidão, dor de cabeça, dores no corpo, febre bem baixinha. A gripe já é um vírus diferente, que é a influenza, certo? Que tem diversas variedades. Por isso que a gente toma vacina da gripe todo ano, porque os vírus mudam como a gente vai precisar tomar do corona todo ano. Viu? Pode anotar aí. A vacina do coronavírus vai ser preciso tomar todos os anos. Porque é um vírus respiratório que muda. Então, se ele muda, a gente vai ter que tomar vacina. Anota aí. E em 2022, a gente vai precisar tomar de novo. Aí tem que ver a validade, né, dessas vacinas que a gente está tomando. Como foram pouco testadas, né, foi em regime de urgência, ainda vai se organizar. Tanto é que algumas delas, como a Coronavac, é 52% de eficiência, né, por causa da pressa que foi ter sido feita. Mas funciona, certo? Funciona. Aí o correto é chegar uma vacina que dá 100%, que a gente tome todo ano e acabou. Vai ser assim que vamos controlar isso, certo? A pneumonia é causada também por vírus, fungos, bactérias, que vai atingindo os pulmões, né? E aí vai causar tosse, né? As febres são mais altas. A gente tem que avaliar isso, né? A febre é mais alta. A inflamação, a asma, que eu falei, né? Que é a inflamação das vias aéreas. A asma eu já falei, então não vou repetir, não. A rinite e a sinusite já falamos. Eu só estava falando dos resfriado, gripe, pneumonia. E agora eu vou botar um aqui de coronavírus, só para a gente finalizar. Então, aqui, né? Sintomas, comparando os três. Olha bem, gente. Quando eu pesquisei isso aqui, foi no início deste ano, né? Que eu tive que discutir com os alunos e tal. Hoje, a gente sabe que alguns sintomas diferentes começaram a aparecer, certo? Mas, basicamente, a febre é o sintoma comum do Covid-19. Por sinal, né, teve febre, se preocupe, porque é um sintoma comum. No resfriado, a febre é rara. Na gripe, é comum.
Então, aqui é a confusão. Gripe e Covid, né? Fadiga, ou seja, cansaço. Na Covid, né? Por exemplo, eu ouvi relatos de pessoas que tiveram Covid que subiam escada cansava quando estava de Covid, viu, gente? Então, é uma coisa que acontecia. Mas não teve alguns que tiveram Covid e não cansavam. Então, às vezes, tosse é comum, geralmente seca, sem secreção, né? No resfriado é uma tosse suave, um espirro. E a gripe também é comum. Observe como são parecidos, né? Espirros, não. No resfriado, sim. Dores, às vezes, no Covid. No resfriado é comum. As dores, principalmente nas costas, como eu falei, né? Os músculos intercostais. Né? Na gripe também é comum. A coriza, ou nariz entupido, aqui é raro. No resfriado é comum, porque a gente espirra. Então, associa isso aqui, ó, espirro e coriza. Né? Você associa as duas coisas, porque o espirro é a defesa das mucosas nasais. Né? E a gripe, às vezes. Dor na garganta, às vezes na Covid, comum no resfriado e às vezes na gripe. Diarreia, raro, não, e às vezes em crianças, né, quando estão gripadas. Embora raro aqui na Covid, das pessoas que eu ouvi falar, né, que conversei de Covid, assim, de 10 pessoas, umas, assim, duas tinha diarreia. Então não é tão raro assim, né? Dores de cabeça, às vezes, Licença aí, professor. sim. A diarreia agora, ela tá vindo com mais frequência na Covid. Isso, E exatamente. o. Não é tão raro assim, né? Agora tá vindo mais frequente, que os povos, quando chega lá, chega mais com diarreia, E, é, com febre, tá sendo mais febre é frequente, dor de comum, cabeça, dor de tá cabeça é sendo mais comum. frequente. Isso E aqui, ó. o cansaço aí, a gente eles estão fazendo fisioterapia com bola, para E poder abrir mais o pulmão. recuperar, dilatar, exato, as vias respiratórias. Exatamente, perfeito. Aí, ó. O importante já está na área, é isso. A gente lê, mas o contato direto na área lhe favorece alguns entendimentos, né? Por exemplo, mas antes não era assim, né? Agora, dor de cabeça com essa nova variante é comum. Dor de cabeça e diarreia já é mais comum, né, do que antes, né? Então, mudou algumas coisas. E aí, para se prevenir, né, lavar regularmente as mãos de qualquer doença respiratória, viu, gente? Evitar aglomerações, cobrir a boca ao tossir e espirrar. Se apresentar sintomas, procure o serviço de saúde, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, porque também pode estar contaminado, né? É isto. Então, fica assim. Na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade avaliativa, né? Pelo Google Formulários, só do sistema respiratório. Ok? Então, Ok. fiquem em casa, sejam felizes. Tchau, tchau. 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 Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Ok, professor. Hoje à noite eu sei isso, não. O povo da manhã que não gosta de assistir aula mesmo. Não, aqui é curso.